Olá pessoal, hoje à noite a gente vai se enfiar, com lama até os joelhos, na rotina de um camponês medieval. Soiler, você provavelmente não sobreviveria nem até o meio-dia. Acordar antes do sol, comer pão mais duro que pedra e ainda agradecer por isso? Bem-vindo à Idade Média. Você desperta com a luz cinzenta da manhã entrando por uma rachadura na parede de barro. O teto de palha segura a chuva, às vezes. E sim, tem uma galinha empoleirada no seu peito. Ela claramente se sente no direito. A cama, se é que pode ser chamada assim, chia com o peso do seu corpo, um amontoado de palha úmida e trapos costurados com teimosia. E aproveita para me contar nos comentários que horas são, porque, sinceramente, não tem nada como um pouquinho de história medieval para embalar o sono. Apague as luzes e se aconchegue em sua cama quentinha enquanto relaxa nos ouvindo. Você se espreguiça, tentando ignorar a dor nas costas e o frio que entra pelas fendas da porta. O chão de terra batida está úmido, e há um cheiro constante de fumaça, bicho e vida difícil. O café da manhã, um pedaço de pão de centeio tão duro que poderia ser usado como arma, mergulhado num caldo que ousa se chamar de sopa de nabo. Tem gosto de castigo e textura de arrependimento. Lá fora, a vila começa a acordar. Um galo canta como se fosse o dono do mundo. Crianças correm atrás de galinhas, e alguém já está brigando com um burro teimoso. Você calça seus pés descalços com coragem. As botas estão guardadas para ocasiões especiais, como casamentos, funerais e invasões ocasionais. Fato histórico amplamente conhecido: mais de 90% da população da Europa medieval era composta por camponeses. A realeza, os nobres, estão lá nas histórias. Mas é você que faz esse mundo girar, com as mãos calejadas, as costas curvadas e um espírito que se recusa a ceder. O senhor feudal, claro, aparece de tempos em tempos, montado em um cavalo que provavelmente tem um nome mais elegante do que o seu. Ele cobra impostos em grãos, animais, e, às vezes, até em risos, porque rir demais também pode parecer suspeito. Você planta, colhe e entrega a ele. O que sobra? Depende. Às vezes, só o silêncio. Historiadores ainda discutem se a vida camponesa era um tormento sem fim ou se havia espaço para alegria simples, uma dança ao som de flauta, um pão bem assado, uma tarde sem chuva. Talvez fosse os dois, dureza e beleza, lado a lado, como ervas daninhas em um campo cultivado. Você se dirige aos campos. A enxada pesa como uma sentença e o barro gruda nos pés como se quisesse puxá-lo de volta. A terra exige tudo, mas quando ela retribui, é com hesitação. No fim do dia, suas mãos estão cheias de calos e suas unhas, de terra. Mas há orgulho nisso. Você alimenta sua família. E o senhor feudal. E o forno da vila, que ainda cobra para assar o pão que você mesmo fez. Curiosidade excêntrica: muitos camponeses usavam dentes de animais como amuletos contra a má sorte. Você carrega um dente de raposa pendurado no pescoço, não sabe se funciona, mas também não quer testar a vida sem ele. Afinal, depois que o celeiro pegou fogo e o gato sumiu, você passou a respeitar superstições com mais carinho. A noite chega devagar. O céu se pinta de cinza escuro e os sons da vila diminuem. Você se senta diante do fogo fraco, escuta o crepitar da lenha úmida e sente o corpo pedindo descanso. É uma vida dura, mas ainda é uma vida. Feita de terra, suor e uma fé que insiste em não morrer. E enquanto você se deita mais uma vez naquela palha cansada, pensa que amanhã vai ser igual. Mas talvez, só talvez, o pão esteja um pouco mais macio. O dia mal começou e você já está de joelhos, literalmente, porque uma das galinhas da vila decidiu colocar ovo bem no meio do caminho. Você desvia, tropeça, e quase mergulha de cara no barro. Sorte que o único espectador é o cão do vizinho, que te encara com aquele olhar de julgamento passivo-agressivo que só um cachorro camponês consegue ter. Você respira fundo. Hoje é dia de coleta, não de flores, claro, mas de impostos. O coletor do senhor feudal vai passar, e é melhor estar preparado. Você se lembra da última vez que tentou argumentar? Não deu certo. Ele levou sua única galinha ruiva como compensação emocional, segundo ele. Até hoje você suspeita que a ave virou ensopado. Aos seus olhos, a aldeia parece funcionar com um tipo esquisito de mágica, feita de rotinas tão antigas quanto as colinas. Há uma lógica invisível em saber quem planta o quê, quem deve o quê, e quem está atrasado com a entrega do tributo. E o mais importante,
Quem ainda tem centeio suficiente para emprestar em segredo? Você vai até o pequeno celeiro, uma construção corajosa de madeira empenada e esperanças trincadas, e observa seus modestos sacos de grãos. Você calcula. Talvez dê para esconder um punhado no fundo da lareira, atrás da lenha velha. Você sabe que é arriscado, mas também sabe que a fome é um credor mais cruel do que qualquer senhorio com armadura brilhante. Fato histórico amplamente conhecido. Os senhores feudais tinham o direito legal de recolher parte significativa da produção camponesa. Às vezes, até metade do que era colhido. E ainda havia impostos extras, por uso de forno, de moinho, de ponte, e até por casar. Isso mesmo, casar custava caro, e não vinha com bolo. Você observa o coletor se aproximando a cavalo. Ele usa um casaco com tanto tecido que poderia cobrir sua casa inteira. E o cavalo, claro, parece mais bem alimentado que metade da aldeia. Ele para diante de você com aquele sorrisinho treinado, o equivalente medieval de um emoji passivo-agressivo. Tudo em ordem por aqui? Ele pergunta, mas é óbvio que não quer uma resposta honesta. Você entrega os sacos. Ele os pesa com o olhar, mexe um pouco aqui, apalpa um pouco ali, e depois murmura algo sobre revisão tributária. No fim, ele leva mais do que você esperava. Você sorri com os lábios, mas com os olhos você já está amaldiçoando 3 gerações da família dele, silenciosamente, claro. Curiosidade excêntrica. Havia uma superstição de que cuspir no chão após ver o coletor de impostos afastava má sorte. Então você espera ele virar as costas, e cospe. 2 vezes. Só por garantia. O que sobra? Bem pouco. Mas ainda é algo. Você separa parte para a ceia e parte para o caso de algum infortúnio imprevisto, o que, na Idade Média, é basicamente todo dia que termina em A. Enquanto isso, na praça da vila, algumas mulheres tentam vender pequenos produtos, cestos, tecidos rústicos, um punhado de ervas aromáticas. Você troca um ovo e meio por uma cebola. A outra metade do ovo foi levada por um gato, e sinceramente, ele mereceu. Você passa pela forja. O ferreiro, coberto de fuligem e com um sorriso que parece tatuado no rosto, te acena. Ele te deve um favor, uma ferradura velha que você encontrou na floresta, e que ele jurou transformar em uma faca. Ainda está trabalhando nisso há 6 luas. Você não tem pressa. A faca vai servir para quê? Cortar nabos. Historiadores ainda discutem se os camponeses viviam permanentemente esmagados pela opressão senhorial ou se havia mais espaço para negociação do que se imagina. Alguns registros mostram que, em tempos de crise, aldeões se uniam e conseguiam renegociar termos, às vezes com resistência, às vezes com rebelião. Mas isso, claro, é conversa para mais tarde. Por ora, o sol começa a descer, e você sente os ombros mais leves, apesar da dureza do dia. A ceia é modesta, uma sopa rala, um pedaço de pão, e um sonho vago de fartura. Ao redor do fogo, histórias são contadas. Uma criança pergunta se o rei vai passar por ali. Alguém ri. Se o rei passar, é porque estamos prestes a ser invadidos. Você se deita mais uma vez na palha. O dente de raposa ainda está pendurado no pescoço. Você toca nele e fecha os olhos. A noite é fria, mas pelo menos o teto ainda está lá. Você acorda com o som de algo que parece um trovão, mas é só o balde de madeira caindo da prateleira, de novo. A palha onde você dorme está molhada, o que é, estranhamente, um bom sinal. Quer dizer que pelo menos choveu. E, no seu mundo, qualquer coisa que ajude as colheitas já é quase motivo para festa. Hoje é dia de cuidar da terra, de novo. Sim, você acabou de fazer isso ontem. E anteontem. E, na real, provavelmente vai continuar fazendo até seu último suspiro ser confundido com o som do vento entre as espigas de trigo. Porque ser camponês na Idade Média é isso, uma eterna luta de braços com a terra, a fome e as pragas, tudo ao mesmo tempo. Você pega a enxada, que já parece mais uma extensão do seu braço do que uma ferramenta. Seus pés mergulham no barro fresco enquanto você atravessa o campo. O cheiro é uma mistura de terra molhada, esterco e esforço humano, um perfume que nunca vai virar vela aromática, mas que você reconheceria mesmo no escuro. Ao chegar no terreno, a visão não é das melhores. Parte da plantação foi devorada por pequenos pontos pretos, gafanhotos. De novo. Esses insetos deveriam pagar aluguel, considerando o tanto que aparecem. Você suspira.
Começa o trabalho de novo, replantando onde der, salvando o que for possível. Fato histórico amplamente conhecido: a fome era uma constante. Uma colheita ruim podia significar morte, em massa. Especialmente nos anos entre 1315 e 1317, a chamada Grande Fome devastou a Europa Ocidental. Colheitas falharam, estoques acabaram, e as pessoas, bem, fizeram o que podiam para sobreviver. Soiler, não foi bonito. Seu estômago ronca enquanto você cava. Não é só fome, é memória corporal. Seu corpo já sabe que vai comer pouco hoje, amanhã, e talvez por mais algumas semanas. Você mastiga um pedacinho de nabo cru que trouxe no bolso. É meio amargo, meio duro, e totalmente decepcionante. Mas é o que tem. A seu lado, uma senhora velha, chamada Maura, ou talvez só a velha Maura, te oferece algo. É uma raiz que ela insiste que tem propriedades mágicas. Você agradece, mas só guarda no bolso. Vai que funciona, vai que não. Vai que, no fim das contas, placebo é tudo que você tem. Curiosidade excêntrica: camponeses acreditavam que certas pedras enterradas nos campos podiam alimentar a terra. Algumas famílias passavam essas pedras de geração em geração. Hoje, você pisa em uma dessas e quase torce o tornozelo. A tradição vive. Mais tarde, você volta para casa e encontra um pedaço de pão escondido entre as telhas. Um presente dos deuses. Quase. Na verdade, é a vizinha que deixou ali, como parte de uma rede secreta de trocas silenciosas entre os moradores. A fome cria laços. E também espionagem, porque ninguém pode saber que você tem comida extra. Historiadores ainda discutem se os camponeses viviam isolados em sua própria miséria ou se havia um senso de comunidade mais forte do que se imagina. Há relatos de vilas inteiras que se organizavam para distribuir alimentos de forma coletiva durante épocas de crise, contrariando a ideia de que cada um por si era a norma. Claro, isso variava, como quase tudo naquela época. A noite chega, e você mal consegue sentir os dedos. O frio se aproxima, e com ele vem o medo. Sem comida, sem lenha, sem abrigo decente, o inverno pode ser uma sentença. Mas você ainda tem algumas batatas, um pouco de cebola, e a esperança, sempre ela, de que amanhã o campo vai te devolver algo de volta. Você se senta perto do fogo. Uma criança brinca com uma boneca feita de palha e trapos, e pergunta: o que você fazia quando era criança? Você sorri. Isso aí mesmo. A risada é mansa, resignada. Antes de dormir, você reza. Não com palavras, mas com silêncio. Com um olhar demorado para o teto, como se houvesse alguém ouvindo lá em cima. E, só por hoje, você sente que talvez esteja mesmo. O sol ainda não nasceu, mas você já está de pé. Quer dizer, tecnicamente, meio de pé, meio arrastando os pés pela palha enquanto procura alguma roupa seca. Dormir é um luxo, descansar, um conceito filosófico distante. Mas hoje o clima parece promissor. Nada de nuvens escuras ou cheiros suspeitos no ar. Isso, por aqui, já é um começo animador. Seu primeiro desafio do dia: lidar com o grão estocado. O celeiro é um lugar onde o mofo, os ratos e os insetos fazem uma rave constante. Você entra, acendendo uma tocha, e tentando não pensar muito nos olhos brilhantes que espiam das sombras. Sim, você jura que aquele rato ali parece maior do que o gato da vizinha. Mas tudo bem. Respira. É só mais um dia de tentativa e erro. Você se ajoelha e examina os sacos. Parte do trigo fermentou. Outra parte parece meio viva. Você separa o que ainda dá para usar, amarra bem os sacos e reza para que nenhum deles exploda misteriosamente durante a noite. Porque sim, isso já aconteceu. Fato histórico amplamente conhecido: muitos camponeses da Idade Média viviam à beira da desnutrição. Dietas consistiam basicamente de pão escuro, sopas ralas e uma ou outra raiz sortuda. Carne. Só em festividades, se o senhor feudal deixasse. E leite. Só até a vaca ser requisitada pelos impostos. Hoje, porém, é dia de levar parte do grão ao moinho. E o moinho, como você sabe, não é seu. Ele pertence ao senhor feudal. E você, claro, precisa pagar uma taxa por cada saco moído. Ah, a burocracia medieval, uma mistura de extorsão com cerimônia. Você se lembra de quando tentou usar uma pedra em casa para moer o trigo e esconder do cobrador? A pedra quebrou.
O cobrador não. Resultado: 3 dias a mais limpando latrinas da fortaleza. Experiência educativa. Curiosidade excêntrica. Existia uma crença entre alguns camponeses de que se você assobiasse enquanto moía o trigo, os demônios não poderiam contaminar a farinha. Hoje, você faz isso, e é interrompido por um camponês vizinho que responde: "Isso aí é canto de invocação, criatura." Vocês riem, mas diminuem o volume. Nunca se sabe quem ou o que está ouvindo. No caminho de volta, você compartilha parte da farinha com a família da velha Maura. Em troca, ela te dá uma pequena moeda e uma bênção falada em um latim inventado. Funciona mais pela intenção, ela diz. E você acredita. Historiadores ainda discutem se a fé popular camponesa era meramente superstição ou se, na ausência de controle real sobre o mundo, ela servia como mecanismo emocional poderoso. Afinal, se você não consegue controlar a chuva, as pragas ou o preço do trigo, melhor acreditar que uma bênção com alho e cinzas pode virar o jogo. Mais tarde, enquanto você prepara o jantar, uma sopa de água, farinha e algumas ervas amargas, você sente o cheiro vindo da casa do ferreiro. Ele conseguiu carne. Provavelmente um coelho. Talvez 2. Você não inveja. Só observa. E guarda a lembrança do cheiro. Vai que um dia você sonha com isso. Antes de dormir, você separa um punhado de farinha e o esconde sob uma tábua solta. O que é seu precisa ser escondido, ou ele desaparece. E, mesmo assim, você ainda divide o pão com o garoto da casa ao lado. Ele perdeu os pais para uma febre no último outono. Agora vive à base da bondade alheia, que, honestamente, é pouca, mas não zero. Na hora de dormir, o som do vento parece menos ameaçador. Talvez seja a barriga um pouco mais cheia. Talvez seja só cansaço mesmo. Mas, pela primeira vez em dias, você adormece antes de planejar como vai sobreviver amanhã. Você acorda com o som de sinos, não os bonitos, de igreja, mas os pequenos sinos que o velho Hans pendurou na entrada da vila, para avisar quando alguém chega, ou quando alguém foge. É mais um dia começando, e o cheiro no ar traz uma mistura de fumaça, esterco e pão assando. Um aroma curioso, digamos assim. Seu primeiro pensamento é: o que sobrou da sopa de ontem? O segundo é: será que os fiscais do senhor feudal já passaram hoje? Porque, veja, existe toda uma ciência em evitá-los. Eles surgem como fantasmas fiscais, não se anunciam, não batem na porta, só aparecem e levam o que quiserem. Ou melhor, o que eles acham que o senhor deveria querer. Hoje, você decide evitar riscos. Coloca a roupa menos rasgada, aquela que já foi marrom, talvez? E segue para o campo. Seu pedaço de terra é pequeno. Pequeno do tipo plantou 3 coisas, só colhe 2, e talvez nenhuma sobreviva ao inverno. Mas ainda é seu, ou quase. Tecnicamente pertence ao Senhor, como tudo ao seu redor, incluindo o céu, a floresta e, em certos dias, sua paciência. Você cava, planta, rega, sempre com o olhar atento. Porque os impostos não são só sobre o grão moído. O Senhor cobra pelo uso da terra, pela coleta de lenha, pelo uso do forno comunal, e há rumores de que, em breve, vai cobrar pelo ar respirado na área do moinho. Essa última parte é piada. Espera-se. Fato histórico amplamente conhecido. A servidão medieval significava que os camponeses eram, legalmente, parte da propriedade. Não podiam se mudar, casar ou plantar o que quisessem sem a permissão do senhor. Era como ser um inquilino preso num contrato vitalício, com espadas envolvidas. Você pensa nisso enquanto arranca ervas daninhas com as mãos. A terra está seca, as unhas quebram, os joelhos doem. Mas ali está você, sobrevivendo. E com alguma dignidade, o que, considerando o contexto, já é praticamente um milagre. Seu vizinho, o jovem Léo, aparece com um balde de água. Choveu na floresta, ele diz, mas aqui, nada. Você compartilha suas ervas com ele. Ele compartilha as fofocas do dia. Parece que a esposa do moleiro foi vista trocando pão por beijos com o guarda do portão. Em outra vida, seria uma novela. Aqui, é só terça-feira. Curiosidade excêntrica. Alguns camponeses usavam sapos secos costurados em pequenos sacos e pendurados no pescoço para afastar doenças da lavoura. Você já tentou? O cheiro ficou por dias. Os ratos não se incomodaram nem um pouco. No final da tarde,
você vai até o bosque buscar lenha. Tecnicamente, não pode cortar madeira, mas se ninguém vir você pegar os galhos caídos, talvez não conte. Você amarra os feixes com corda feita de cânhamo e reza para não cruzar com um dos soldados do Senhor. Eles patrulham a região, principalmente quando estão entediados ou com fome. Historiadores ainda discutem se os camponeses medievais realmente tinham uma noção clara de direitos, ou se a obediência era apenas o reflexo de séculos de sobrevivência condicionada. Afinal, como exigir justiça quando seu vizinho foi preso por roubar sombra da muralha? Sim, isso já foi uma acusação, embora altamente simbólica. De volta à vila, você divide a lenha com a viúva Esther. Em troca, ela te dá 2 ovos. Você pensa, dá para fazer uma ceia. Pensa também, talvez eu devesse guardar. Mas não guarda. Porque você sabe que, aqui, guardar demais é o mesmo que perder. Melhor usar enquanto dá. À noite, vocês se reúnem perto do forno comunal. Alguém toca uma flauta feita de osso. Uma criança canta. Alguém tropeça e xinga uma pedra. Você sorri. Porque, por um instante raro, a vida medieval não parece tão difícil assim. Mas claro, é só um instante. Daqui a pouco, os sinos podem tocar de novo. Pode vir uma praga, ou o coletor de impostos, ou os dois, e quem sabe até juntos, como uma dupla dinâmica do sofrimento camponês. Por ora, você deita no chão de palha, cobre-se com o que parece mais um tapete do que um cobertor, e fecha os olhos. Ainda respira. Ainda está aqui. Você acorda com o som do galo do vizinho. Aquele mesmo que parece estar em um fuso horário próprio e canta antes mesmo do sol pensar em nascer. Seus ossos protestam com o frio da manhã. A palha do chão retém pouco calor, e seu cobertor já viu dias melhores, tipo quando era um saco de grãos. A rotina chama. Você mastiga um pedaço de pão duro como pedra e, como sempre, agradece por ainda ter dentes. Hoje é dia de ir até o moinho. Você carrega seu pequeno saco de grãos nas costas e caminha até o velho prédio de pedra onde o moleiro governa com mais autoridade do que deveria. O moinho é um dos poucos lugares onde a lei é visível. Você paga para moer, paga por usar o saco de pano, paga até se derramar farinha no chão. Mas você vai. Porque não moer o trigo é igual a não comer. E morrer de fome não está nos seus planos, pelo menos, não hoje. Fato histórico amplamente conhecido. Os camponeses eram obrigados a usar os moinhos do senhor feudal e pagar por isso, mesmo que tivessem seus próprios métodos. Usar outro moinho podia render multas, castigos, ou no mínimo, uma visita nada amistosa de um dos lacaios do castelo. Você entrega seu saco ao moleiro, que pesa com a cara mais séria do condado. Ele retira sua parte. Sem cerimônia, sem explicações. O resto volta para você, e você finge que está tudo bem. Porque reclamar aqui é como discutir com uma parede de pedras, só machuca você. Voltando para a vila, você cruza com o padre, que caminha entre os casebres distribuindo bênçãos e conselhos. E, claro, lembrando a todos que a igreja também aceita doações em forma de ovos, leite ou tempo, especialmente o seu tempo. Você para por um momento e olha ao redor. A vila é pequena, mas cheia de vida. Há crianças brincando com rodas de madeira. Um homem remenda a cerca. Uma mulher canta enquanto estende roupas. Mesmo entre pragas, fome e senhores gananciosos, a vida segue, de teimosa que é. Curiosidade excêntrica. Para evitar que os ratos invadissem os grãos estocados, alguns camponeses medievais penduravam cabeças de peixes secas nos cantos da despensa. A ideia era que o cheiro forte afastasse os roedores. Se isso funcionava, talvez. Se o cheiro espantava os humanos também? Com certeza. Na hora do almoço, você esquenta um mingau espesso com restos de repolho e algo que já foi uma cenoura. É uma refeição modesta, mas sacia. Você come devagar, como se alongar o momento fosse enganar a barriga. À tarde, vai ao pasto ajudar a mover o gado comunitário. São poucas vacas, e todas meio temperamentais. Uma delas, a favorita da aldeia, carinhosamente chamada de Judite, já tentou chifrar o padre 3 vezes. O que talvez diga mais sobre o padre do que sobre a vaca. Historiadores ainda discutem se os camponeses tinham algum grau de autonomia real sobre suas posses, ou se a propriedade era apenas uma ilusão funcional. Você planta, colhe, cozinha, mas tudo, no fim, pertence ao Senhor. É como jogar um jogo onde todas as cartas já estão marcadas.
Depois de tudo, você para perto do poço central. A água é gelada e limpa, pelo menos por enquanto. Você molha o rosto e deixa o frio te acordar um pouco mais. Ali, com o rosto pingando e a roupa suja de terra, você percebe, ainda está resistindo. Ainda faz parte dessa pequena teia de sobrevivência chamada vila. À noite, alguém acende uma fogueira. O velho Bartolomeu conta histórias sobre quando o mundo era ainda pior. Sim, aparentemente isso não é o pior cenário possível. As crianças ouvem com olhos arregalados, e você também escuta, mas com aquele ceticismo de quem já viu coisa demais para se impressionar facilmente. Você deita cedo. Os músculos doem, o corpo reclama, mas sua mente sonha. Sonha com um tempo em que talvez, só talvez, o moleiro não fique com metade da sua farinha. Ou, mais ousadamente, com um lugar onde você possa cantar sem que alguém taxe a melodia. Hoje o sol nem teve chance de acordar antes de você. Uma neblina espessa cobre o campo, e o ar tem aquele cheiro de terra molhada com um toque de fumaça. Você sai devagar, os pés descalços procurando os cantos menos frios do chão. Mas frio mesmo é o olhar da sua barriga. Ela ronca, exige, protesta. E tudo que você tem é um punhado de nabos meio murchos e um caldeirão com água. A fome não é uma visita esporádica aqui. Ela é inquilina. Vive com você. Às vezes silenciosa, às vezes ruidosa, mas sempre presente. Você aprendeu a ignorá-la como se fosse um tio inconveniente que mora no sótão. Só que, diferente do tio, ela te consome de dentro para fora. Na vila, todo mundo sabe reconhecer os sinais. Bochechas encovadas, olhos saltados, crianças que param de brincar e começam a apenas existir. Em tempos bons, vocês plantam cevada, trigo, algumas ervas, e criam umas poucas galinhas que são mais para companhia do que para alimento. Em tempos ruins? Bem, digamos que já houve gente mastigando couro fervido e agradecendo pelo sabor. Fato histórico amplamente conhecido, durante a Idade Média, a fome era cíclica e devastadora. Algumas crises alimentares duravam meses, outras, anos. Uma das mais graves ocorreu entre 1315 e 1317, e matou milhões na Europa. Não por pragas ou guerra, mas por chuva demais, colheitas perdidas, e a boa e velha desigualdade. Hoje o rumor é que o senhor do feudo pode exigir parte da próxima colheita como reserva estratégica. Que é uma forma polida de dizer quero garantir meu banquete mesmo que vocês morram de inanição. Você e os outros camponeses comentam entre si, em sussurros, claro. Porque reclamar alto demais é como pintar um alvo na testa com tinta vermelha. Você passa a manhã no campo, tentando convencer o solo a cooperar. Cada semente plantada é uma esperança, um pedido. E como toda esperança medieval, ela precisa sobreviver à seca, à geada, aos insetos, aos ratos, ao gado solto, à peste e, claro, ao cobrador do castelo. Tranquilo, né? Curiosidade excêntrica. Em algumas regiões da Europa, acreditava-se que colocar uma pedra abençoada no meio do campo protegia a colheita de pragas e da inveja dos vizinhos. Se isso falhasse, a próxima opção era rezar para um santo específico, geralmente algum que nunca pisou em uma plantação. Você volta para casa com as mãos sujas de terra e o estômago cantando mais alto que o sino da igreja. Almoça o que restou do mingau de ontem, só que diluído, para render. O sabor lembra papel úmido com um toque de cebola. Gourmet, em tempos desesperadores. Mais tarde, no fim da tarde, alguém bate à sua porta. É a filha da sua vizinha, segurando uma cesta com folhas, raízes e algo que talvez seja um ovo ou uma pedra. Ela troca por um pedaço do pano que você vinha usando para remendar a túnica. Essa é a essência da economia aqui: troca, improviso, criatividade forçada pela necessidade. Historiadores ainda discutem se o senso de comunidade nos vilarejos camponeses era realmente forte por escolha, ou apenas pela falta de opções. Alguns acreditam que laços reais se formavam, outros dizem que era só o medo da morte que unia as pessoas. A linha entre fraternidade e sobrevivência às vezes é bem tênue. Quando anoitece, você se senta do lado de fora da cabana, observando o céu entre nuvens. Algumas estrelas ousam aparecer. E, por um breve instante, você sente uma calma quase suspeita. A fome ainda está ali, claro, cutucando as costelas, mas a mente decide ignorar. Você se permite um sorriso pequeno, talvez só por ter sobrevivido mais um dia sem desmaiar no campo. Lá do outro lado da vila,
O velho Martin canta baixinho. Ele jura que as plantas crescem melhor quando ouvem música. Ninguém acredita, mas ninguém discute. Afinal, se isso distrai da fome por alguns minutos, já é um serviço público. E então você se deita, encolhido no canto mais quente da casa, se é que podemos chamar qualquer canto de quente. A barriga está vazia, mas o coração está cheio de teimosia, que, nesse mundo, vale mais do que ouro. Você desperta ao som de passos apressados e vozes abafadas. Parece que a peste chegou à vila, aquele inimigo invisível e implacável que ninguém queria, mas que inevitavelmente visitava. Os rostos carregam medo e exaustão. O ar cheira a ervas queimadas e a esperança esfumaça como fumaça no vento. A peste bubônica, como você vai ouvir mais vezes, é um visitante terrível. Ela espalha-se rapidamente e deixa marcas que poucos sobrevivem para contar. O médico local, um homem de pouca ciência mas muita fé, tenta o que pode com sanguessugas e poções estranhas. Porque, naquela época, remédio era uma mistura de superstição, observação precária e, claro, boa dose de sorte. Fato histórico amplamente conhecido. A peste negra devastou a Europa na metade do século XIV, matando cerca de 1/3 da população. Camponeses, nobres, clérigos, ninguém escapava, mesmo com suas orações e superstições. Você observa as mulheres da vila preparando poções com ervas amargas e fazendo rituais para afastar o mal. Alguns usam amuletos feitos de ossos, outros carregam relíquias consagradas. A ciência ainda engatinha, e os hábitos religiosos dominam. Curiosidade excêntrica. Alguns camponeses acreditavam que usar máscaras com bicos longos, preenchidos com ervas aromáticas, poderia proteger contra a peste. Essas máscaras, que mais pareciam saídas de um filme de terror, eram obra de médicos que, curiosamente, nunca tiravam uma selfie usando-as. A vila está paralisada entre o medo e a luta para continuar vivendo. É um momento em que a solidariedade se mistura com desconfiança, porque até a peste parece escolher seus alvos com critérios misteriosos. A cada dia, uma nova história de vizinhos que não acordaram. Historiadores ainda discutem se a peste contribuiu para o enfraquecimento do sistema feudal, pois a escassez de trabalhadores dava aos camponeses alguma margem para negociar melhores condições. Ou se foi apenas mais um golpe cruel na já frágil existência rural. Você evita lugares muito cheios, lava as mãos com frequência, ou pelo menos tenta, e se apega ao que resta de rotina. Manter a normalidade é uma forma de resistência silenciosa. À noite, você contempla as estrelas, perguntando-se como o mundo pode ser tão vasto e tão cruel ao mesmo tempo. As labaredas da fogueira projetam sombras dançantes nas paredes de madeira, enquanto você tenta dormir, entre pesadelos e a esperança de um amanhã menos sombrio. O inverno chega com a brutalidade de um inimigo que não perdoa fraquezas. O frio é uma presença constante, uma sombra gelada que se infiltra nos ossos e nos corações. Você se agasalha com o que tem, peles de animais, roupas grossas remendadas até a exaustão, e tenta encontrar calor perto do fogo, mesmo que a lenha esteja escassa. Dormir é um desafio, porque o frio incomoda e a barriga vazia parece gritar mais alto à noite. Lembra daquele protetor solar feito de esterco de crocodilo que você ouviu falar? Pois é, pelo menos ele tinha um propósito, o frio medieval não. Fato histórico amplamente conhecido, a pequena idade do gelo, entre os séculos XIV e XIX, trouxe invernos mais rigorosos e colheitas pobres, intensificando a luta pela sobrevivência nas vilas camponesas. Na vila, as histórias circulam como fogueiras acesas. Alguns dizem que a neve branca é um manto protetor, outros que é o prenúncio de uma morte silenciosa. Você escuta tudo, misturando ceticismo com aquela pitada de superstição que todo camponês carrega. Curiosidade excêntrica. Em alguns lugares, para espantar o frio, as pessoas batiam panelas e faziam barulho para afastar os espíritos gélidos. Se funcionava? Provavelmente não. Mas dava um motivo para rir e distrair a mente. Historiadores ainda discutem se a influência das mudanças climáticas foi o principal motor para crises agrícolas ou se fatores humanos, como guerras e más administrações, foram igualmente decisivos. Você luta para manter o chão da cabana seco, estende peles sobre o piso e enrola-se em mantas que mais parecem fantasmas de ovelhas passadas. O calor do corpo coletivo da família ajuda, mas cada um luta contra o frio à sua maneira. A fome e o frio formam uma dupla cruel. Os ossos do mundo parecem congelados em tempo e sofrimento. Mas você resiste, porque desistir é luxo que não cabe na sua vida.
Ao entardecer, a luz se esconde cedo, e você se sente em uma prisão de sombras. Mas, mesmo assim, há um conforto silencioso na rotina, na esperança de que, talvez, o sol decida se mostrar um pouco mais amanhã. A primavera chega tímida, quase desconfiada, trazendo consigo uma mistura de alívio e ansiedade. O gelo derrete, mas as terras não estão generosas, os campos ainda guardam a cicatriz dos invernos cruéis e das colheitas que se foram. Você sabe que a luta não terminou, só mudou de forma. Você se junta aos outros camponeses para preparar o solo, discutindo estratégias, histórias e, claro, as últimas fofocas sobre o senhor do feudo e suas exigências. A cooperação é essencial, porque sozinho, você mal consegue mover uma enxada. Fato histórico amplamente conhecido. A agricultura medieval dependia intensamente do calendário lunar e das estações, e muitos camponeses seguiam tradições que misturavam ciência popular e crenças ancestrais para plantar e colher. Enquanto trabalha, você observa o céu, tentando decifrar os sinais do tempo. O vento traz um aroma de terra molhada e esperança, um convite silencioso para tentar novamente. A ansiedade pela próxima safra é quase palpável, o futuro depende de como essas sementes vão crescer. Curiosidade excêntrica. Algumas comunidades acreditavam que tocar sinos nas estações de plantio poderia afastar os maus espíritos e garantir uma boa colheita. Outros, mais céticos, apenas gostavam do barulho para espantar o tédio do trabalho. Historiadores ainda discutem se essas tradições eram eficazes ou apenas uma forma de dar sentido a um mundo imprevisível e cruel. Você sente o suor escorrer, o cheiro da terra e a textura áspera das plantas, uma mistura de desconforto e pertencimento. Cada dia é uma batalha silenciosa contra o abandono da terra e a fome que nunca sai completamente de cena. Ao final do dia, você retorna para casa com o corpo cansado, mas a mente cheia de planos. A primavera é uma promessa, uma pausa temporária na adversidade, mas a vigilância permanece, porque o medo do fracasso sempre ronda. O verão traz um calor inesperado que parece queimar tanto a pele quanto as esperanças. Você se protege sob chapéus de palha improvisados, tentando não se desidratar enquanto trabalha nos campos. A luz é intensa, quase cegante, e as longas horas de sol parecem dilatar o tempo, tornando o trabalho ainda mais exaustivo. Você observa as plantações, ora promissoras, ora ameaçadas por pragas e secas repentinas. Os insetos são pequenos, mas destruidores, como se o mundo quisesse testar sua resistência até o limite. Fato histórico amplamente conhecido. Durante o período medieval, infestações de gafanhotos e outras pragas agrícolas eram comuns e podiam destruir uma colheita inteira, causando fome e instabilidade. Enquanto isso, as doenças não deixavam de ser um problema. A combinação de calor e umidade criava um ambiente perfeito para a propagação de febres e infecções. Curiosidade excêntrica. Alguns camponeses acreditavam que enterrar dentes de alho nas plantações ajudava a manter as pragas afastadas. Não há consenso científico medieval sobre isso, mas a tradição persistia. Historiadores ainda discutem se essas práticas populares tinham algum efeito real ou se eram mais um ritual de esperança em tempos incertos. Você sente o suor escorrer pelo rosto, o cheiro da terra quente e do suor misturados, e a dor muscular que não se resolve com descanso. Mas a necessidade de alimentar a família é maior que o desconforto. À noite, você repousa, mas o calor muitas vezes tira o sono. Os ventos noturnos são uma bênção rara, e você agradece por cada brisa fresca que passa. A vida camponesa é um ciclo de esforço e esperança, de resistência diante da adversidade, um ciclo que você conhece bem, porque desistir simplesmente não é uma opção. Quando o outono finalmente chega, você sente o peso da colheita pendurado no ar. É um tempo de pressa e cuidado, porque tudo que foi plantado e cultivado depende da rapidez com que se recolhe antes que o frio volte a apertar. Você vê os campos cheios de espigas douradas, maçãs vermelhas penduradas nas árvores, e o aroma terroso da terra recém-arada. A comunidade se reúne para compartilhar tarefas, rir das histórias e, às vezes, discutir o inevitável, se a colheita será suficiente para passar o inverno. É um período de tensão misturado com gratidão, onde cada saco de grãos significa um pouco mais de segurança para os meses difíceis que estão por vir. Fato histórico amplamente conhecido. O sistema de rotatividade de terras medieval ajudava a preservar a fertilidade do solo, alternando o uso das parcelas para evitar o esgotamento das colheitas. Você ajuda a empilhar o feno, cuidar dos animais e preparar alimentos para armazenamento, sempre atento a sinais de pragas ou mofo, que poderiam estragar meses de trabalho duro.
Curiosidade excêntrica. Em algumas aldeias, os camponeses realizavam danças ritualísticas no final da colheita, acreditando que assim garantiriam proteção e fartura para o próximo ano. Essas festas eram uma mistura de alegria e superstição. Historiadores ainda discutem se essas tradições eram práticas comunitárias de união ou simplesmente formas de lidar com a ansiedade causada pela insegurança alimentar. Você sente a terra sob os pés, o cheiro do feno seco e a textura áspera das palhas enquanto trabalha, cada movimento carregado de uma urgência silenciosa. À medida que o sol se põe mais cedo, você pensa no futuro com uma mistura de esperança e cautela, porque sabe que o inverno está logo ali, e que a luta pela sobrevivência nunca termina de verdade. O inverno retorna, mais uma vez, com seu manto branco e gélido, lembrando você de que a sobrevivência é uma arte que se aprende a cada dia. As paredes de barro da sua casa mal conseguem segurar o vento cortante, e o fogo na lareira é sua única fonte real de conforto. Você percebe como a preparação feita durante o outono faz diferença: os alimentos armazenados, as roupas extras, as peles empilhadas. Mesmo assim, o frio penetra pelas frestas e desafia sua resistência. Fato histórico amplamente conhecido. Durante os invernos medievais, a falta de isolamento adequado e o uso limitado de vestimentas quentes tornavam as condições dentro das casas quase tão duras quanto fora delas. Você observa as crianças se aglomerando perto do fogo, contando histórias antigas para se distrair do incômodo. A conexão humana se torna um remédio essencial, um calor que a madeira queima não pode substituir. Curiosidade excêntrica. Em algumas regiões, os camponeses acreditavam que pendurar ramos de azevinho na porta afastava maus espíritos e trazia sorte para o inverno. Essa tradição, que persiste até hoje, tem raízes profundas na Europa medieval. Historiadores ainda discutem se esses costumes eram genuinamente espirituais ou apenas uma forma de conforto psicológico para enfrentar a dureza da estação. Você sente o cheiro da fumaça, o som crepitante do fogo, e a textura áspera das mantas que enrolam seu corpo. Cada pequeno gesto, um gole de água quente, uma palavra de incentivo, é uma vitória silenciosa contra o frio. E mesmo com todos os desafios, você sabe que, ao amanhecer, haverá mais um dia para tentar, resistir e, quem sabe, sobreviver um pouco mais. As pragas continuam sendo um inimigo invisível e cruel, persistindo em momentos que você menos espera. Elas atacam não apenas as plantações, mas também os animais e, às vezes, os próprios moradores da vila. Você se vê lutando contra pulgas, piolhos e outros insetos que parecem multiplicar-se com a mesma rapidez que as histórias assustadoras. O medo dessas invasões é constante. Você tenta manter sua casa limpa, mas a falta de recursos torna isso uma missão quase impossível. Às vezes, é preciso usar métodos antigos, como fumar o ambiente com ervas para afastar os insetos. Fato histórico amplamente conhecido. As pragas na Idade Média eram responsáveis por grandes perdas agrícolas e de gado, e algumas doenças transmitidas por parasitas provocaram epidemias devastadoras, como a peste negra. Você escuta dos anciãos relatos de tempos piores, quando a fome e as pragas se uniram, transformando vilarejos inteiros em fantasmas. As histórias são um lembrete sombrio do que pode acontecer quando a natureza parece virar contra você. Curiosidade excêntrica. Alguns camponeses usavam amuletos feitos de ossos ou dentes para se proteger das pragas, misturando fé e superstição na esperança de evitar o pior. Historiadores ainda discutem até que ponto esses rituais tinham eficácia ou eram apenas reflexos de um medo muito humano diante do desconhecido. Apesar de tudo, você mantém a cabeça erguida, usando o humor como escudo contra o desespero. Afinal, rir um pouco, mesmo em tempos sombrios, é uma forma de sobrevivência por si só. Ao fim de tantos ciclos de luta e resistência, você entende que sobreviver na Idade Média não era apenas uma questão de força física, mas também de resiliência emocional e comunidade. Entre as pragas, a fome e as demandas dos senhores feudais, a vida exigia uma habilidade quase artística para equilibrar esperança e realidade. Você se lembra das pequenas vitórias, uma colheita decente, um inverno passado sem grandes perdas, a solidariedade dos vizinhos. Essas experiências moldam seu espírito e o mantêm firme diante das dificuldades que parecem intermináveis. Fato histórico amplamente conhecido. O sistema feudal estruturava as relações sociais e econômicas, mas também impunha obrigações pesadas aos camponeses, que muitas vezes viviam em condições precárias. Você observa as roupas remendadas, as ferramentas gastas, mas também a determinação nos olhos das pessoas ao seu redor. O ciclo da vida continua, cheio de desafios, mas também de momentos de alegria simples.
Curiosidade excêntrica. Alguns camponeses mantinham pequenos altares em casa, dedicados a santos ou entidades locais, buscando proteção contra as adversidades diárias. Historiadores ainda discutem como essas práticas religiosas influenciavam a mentalidade medieval e ajudavam a suportar as pressões da vida cotidiana. Você sente a textura dos tecidos, o aroma da comida modesta e o calor humano que supera qualquer frio. Essa resistência silenciosa é uma prova do espírito humano, que persiste mesmo nas circunstâncias mais duras. Agora, você pode relaxar um pouco, sabendo que fez tudo ao seu alcance para sobreviver em um mundo que não perdoava erros. Agora, respire fundo, deixando o ritmo desacelerar suavemente enquanto você repousa a cabeça sobre um travesseiro. Sinta o calor da lareira que ainda crepita ao seu lado, e a calma que envolve o ambiente. A noite é sua amiga, um abraço silencioso que promete descanso e recuperação. Enquanto seus pensamentos flutuam como folhas levadas pelo vento, imagine uma paisagem serena, onde a neve cai suavemente e o silêncio domina. A segurança deste momento é real, mesmo que distante do mundo duro que acabamos de explorar. Deixe que essa sensação de proteção envolva você como um cobertor macio, afastando qualquer preocupação, até que o sono venha naturalmente. É um tempo para renovar forças, para preparar seu espírito para os dias que virão. E assim, com a mente tranquila e o coração leve, você se permite relaxar completamente, sabendo que, por esta noite, tudo está bem. Bons sonhos!